Pessoal, eu caí e voltei agora. Agora vamos esperar o pessoal voltar a entrar. Agora Solange. Oi, Mônica. Olá, boa tarde. Boa tarde, eu caí. Agora eu vou Eu, chamar a Solange. tá. Pronto. Agora eu acho que tá tudo certo. Boa Olá, tarde. boa Bem-vindo. tarde. Prazer, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Quando você caiu, eu pensei que Tudo eu que não bom, tivesse entrado Solange? direito. Tudo bem com você? Tá me ouvindo bem? Não, eu caí. Eu tô Ah, ouvindo. Todo mundo ok. Mônica, tá, Vamos tá esperar o ouvindo bem? pessoal, né, ir Bem, olá, chegando. bom dia, bem-vinda. Muito obrigada por Obrigada, aceitar querida. nosso Muito obrigada. convite. Eu que tenho que agradecer esse convite Um maravilhoso. assunto. Solange é uma parceira, Patrícia, de muitos anos de estrada. A gente já se É encontrou, a gente verdade. encontrou no começo, cada um estava buscando um pouquinho seu rumo. Aí a Uhum. Solange mergulhou de cabeça, né? Você está com o currículo dela aí, acho que era importante a gente trazer, porque ela tem um percurso lindo nessa área de adoção. E Obrigada. Sim, mas eu acho que eu vou dar a palavra para Solange se apresentar. Nada, ah, ninguém melhor do que falar sobre o seu próprio currículo quanto você mesma, né, Solange? Você pode falar um pouquinho para a conta gente? pra gente, é. Bom, eu sou psicóloga, né, e fiz especialização em psicologia jurídica. E desde a faculdade, no estágio, eu fui fazer estágio na vara da infância. Então, na vara da infância, eu entrei em contato com um mundo que eu não imaginava que eu ia entrar, com processos, né, com uma troca com advogados, com a justiça e defensores, Ministério Público. Então, eu realmente precisei mergulhar nesse mundo, entender um pouco mais e me apaixonei pelo tema da adoção. A adoção realmente me chamou muita atenção e aí eu acabei fazendo o meu trabalho de conclusão de curso, fazendo toda a minha caminhada, o meu percurso é, através do estudo da adoção, do estudo e do trabalho. Então, Oi, opa, Olivia, Olivia. tudo bem? Fernanda, Tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. muito Eu bom. estava falando um pouco desse meu percurso, como que eu cheguei, né, a esse trabalho com a Uhum. adoção. E aí, em 2002, Patrícia Glicério e eu, Patrícia é psicóloga do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e eu estava lá, então a gente, na vara da infância também, trabalhando como perita, e aí a gente resolveu montar um grupo de apoio aos pais, né, aos pais adotivos. Então, aqueles pais que já tinham adotado, no primeiro momento, aqueles pais que já tinham adotado os seus filhos e que apresentavam algumas dúvidas, alguns medos, algumas preocupações, e a gente achou que eles precisavam de um espaço, né, de fala, de escuta, de acolhimento, de troca, para que eles pudessem manifestar ali aquela filiação que nem sempre eles tinham condição de trocar com outras pessoas, né? E aí nós montamos o Café com Adoção em 2002, que é dedicado até hoje, a gente está com ele, já está já quase com 20 anos, né? Estamos com 19 anos de trabalho, é um grupo mensal que agora não por conta da pandemia, né? Mas acontece dentro da primeira vara da infância e da juventude, ali ao lado do Sambódromo. Uhum. Então, o grupo, num primeiro momento, ele era voluntário, as pessoas iam quando queriam, né? E participavam sem precisar fazer inscrição nem nada, de forma voluntária. E em 2010, o legislador entendeu
que esse trabalho com os grupos de apoio à adoção era um trabalho que contribuía muito, né, que fazia uma parceria, que ajudava muito ao judiciário, né, ao trabalho da vara, e ele colocou como obrigatório. Então, nós tivemos uma mudança, né, em 2010, que passamos de um caráter voluntário para um caráter obrigatório. E aí nós continuamos até hoje, fazemos inscrições, as pessoas têm que ter um comprovante de presença. Mudou um pouco o formato, mas a gente percebe assim, que essa troca passar essa vivência, passar um pouco, né, de reflexão, estimular leituras, assistirem vídeos, a troca entre eles surte um efeito assim, multiplicador. E cada um acaba também, né, contribuindo muito para que o outro se anime, para que o outro não desanime. Então, é um trabalho muito bacana. Quer dizer, eu gosto muito, né? E a gente percebe um resultado muito positivo, porque minimiza. É lógico que a gente não tem uma garantia 100% de que as pessoas que passam pelo grupo, né, vão ter uma adoção que a gente pode chamar de bem-sucedida, né? Mas a gente percebe que minimiza muitas dificuldades, né, da adaptação da criança à família, da aceitação dessa criança a essa nova família, da ampliação do perfil da criança desejada, né? Porque nós fizemos até uma pesquisa lá na Vara da Infância, e antes do Café com Adoção, né, em 2001, apenas 1% dos candidatos a pais aceitavam crianças maiores que 2 anos. Né? Então, tinha um desejo assim, de uma maternagem, de bebê, muito grande. E hoje, claro que não é o trabalho apenas, né, do Café com Adoção, é o trabalho de todos os grupos de apoio à adoção, porque hoje já somos 200 espalhados pelo Brasil, né, mais de 200. Então, esse trabalho vem também facilitando a ampliação do perfil da criança desejada. Então, a gente tem grupos de irmãos que saem para adoção, às vezes 3 irmãos, 2 irmãos, 4 irmãos, é um pouco mais raro, mas também acontece. Né? Crianças mais velhas, com 8, 10, 12, que antigamente estavam completamente fora do perfil, até adolescentes a gente às vezes consegue abrir, né, o perfil do requerente para adotar um adolescente. E é um trabalho muito gratificante, né? E agora, com a pandemia, em outubro, foi possível eu realizar um sonho antigo de montar um grupo de apoio aos filhos adotivos. Então, junto com a Alexandre Luquezzi... E a Mônica caiu. Pois a Mônica caiu. Ela vai voltar. Daqui a pouco ela volta. Ela volta. Então, junto com Alexandre Luquezzi, que foi adotado recém-nascido, assim, com horas de nascido, é um gaúcho. Ele escreveu um livro, Vida de Adotivo. Ele está no Instagram também, quem quiser segui-lo. Ele faz hoje grupos de estudos. Você sabe qual é o Instagram dele? Vida de Adotivo. Vida de Legal. Adotivo. Colocar aqui. E ele tem um livro assim que hoje é referência, com 12 histórias de adoção contadas pelos filhos, né? E aí a gente montou junto esse grupo de apoio aos filhos, com a experiência que eu já tinha de grupo de apoio aos pais, aí a gente montou esse de grupo de apoio aos filhos. E tem sido muito assim, rico, né? Muito importante essa troca de ouvir os filhos, ouvir os pais, saber essas demandas, angústias de cada um. É muito bacana. Enfim, é um trabalho que eu sou apaixonada. Você dá para ver na sua fala a sua paixão. Bom, muito importante, né, conhecer esse relato, né, a experiência pela voz de quem viveu, da criança, do adolescente que passou por isso, né, que se formou. Né? Fiquei curiosa para conhecer esse perfil e ver os relatos que ele reuniu e tudo. Muito interessante. É muito bacana. Você vai gostar. Você vai gostar. Ele é uma pessoa muito interessante. Solange.
nós... Fala. Não, pode falar, Mônica. Não, e aí a gente, assim, tem uma série de dúvidas e de questões que eu acho que cada uma de nós temos experiências diferentes de você, mas a gente queria aproveitar um pouco e entender, porque, assim, eu acredito, né, e nós, enquanto terapeutas de família, temos essa crença de que todo filho precisa ser adotado, né? Essa história romântica, né? De que me apaixonei pelo filho, a gente vai se apaixonando, às vezes na hora que nasce, às vezes na hora que sente na barriga, é um processo. Para o pai é mais complexo, porque não vem vivendo aquela gestação. E eu acho que na adoção, assim como no parto, como na gestação biológica, tem essa adoção também, né? E tem uma especificidade que os dois recebem o bebê no mesmo momento. Eu queria que falasse um pouquinho assim, são os desafios, o que você vê como ponto principal, e a gente vai aí construindo perguntas com a plateia, com a gente, com a sua fala. Eu acho muito importante você trazer isso, Mônica, porque eu sempre falo que um casal são duas pessoas, né? Então, muitas vezes, a mulher está mais decidida a adotar, ou o homem, né? E o casal em si não está no mesmo time, né? Não está no mesmo momento, com o mesmo desejo. Então, isso é muito importante que se fale honestamente se você está preparado, se você está disponível, se você está aberto para receber uma criança como filho para o resto da vida, porque filho é isso, é para o resto da vida. Tenha um filho 2, 4, 10, 40, 50 anos. A gente sabe que o filho é filho para o resto da vida. Enquanto você estiver viva, você é mãe, você é pai, né? Então, é muito importante que o casal se entenda bem se está no momento, né? Se é esse momento que eles desejam entrar com esse processo de habilitação para adoção, ou se um está desejando mais do que o outro, para não ficar aquela dívida, né? Eu não queria, você que quis, né? E também o perfil da criança que eles desejam. Porque, às vezes, um pai, por exemplo, acontece um pouco mais com os homens, né? Eles não têm essa necessidade, esse desejo de maternagem, de trocar fraldas, de dar uma madeira. Eles, para mim, tudo bem, uma criança de 5, 6, 8 anos, até mais legal, que eu posso já jogar bola, eu posso, né, levar para passear, levar ao parquinho, se for uma menina, já posso, né, ter outras atividades com a criança, já vou me integrar melhor. E, às vezes, a mãe, né, a mulher tem esse desejo de trocar fralda, de pegar os primeiros momentos. Então, é muito importante que o casal também se olhe, converse e troque e decida junto. Porque, se for um casal, tem que estar no mesmo desejo, para que não fique uma dívida depois que vai acabar batendo nos nossos consultórios, né? E vai prejudicar a criança, porque essa criança já sofreu uma perda, já sofreu algum tipo, né, de ruptura da sua família biológica, então ela não pode de novo ser colocada numa situação onde ela não é desejada, onde ela não é bem cuidada, onde ela não tenha os seus direitos garantidos, né? Solange, eu quero Oi. pegar um gancho nisso que vocês estão falando sobre o casal, né, da adoção de um casal. E quando é uma adoção uniparental? Né? Pois Somente... os estudos são os mesmos. É muito comum, né? É muito comum. Tanto um homem sozinho quanto... né? O processo é o mesmo, a documentação é a mesma, só o que a gente, né, reforça um pouco é se essa pessoa tem uma rede de apoio, né? Porque a gente sabe o trabalho que dá uma criança, o tempo que você necessita para cuidar de um filho, né? Porque é um filho que ali que tem que levar para a escola, levar para
para as atividades extracurriculares, você não pode deixar em casa sozinho, você tem que ter... Então, se essa pessoa conta com uma rede de apoio, em caso de necessitar, né, se ela não puder, em função de N razões, né, seja de trabalho, de saúde, enfim, de alguma coisa, se ela tem alguém que vai ajudá-la nessa tarefa, né, nessa maternagem ou nessa paternagem que a gente sabe, né, quem tem filhos, que é muito, muito intensa, né? A gente Eu já tem queria te pergunta aqui, perguntar, mas faça. a Mireza está fazendo uma pergunta aqui, que mais especificamente, vou ler para vocês aqui, belo assunto. Eu gostaria de saber como é considerado pelo judiciário sobre o tempo que leva o processo de adoção. Mas, assim, antes da gente responder, de você responder a pergunta da Mireza, eu fiquei te ouvindo falar sobre esse timing, né, do casal, enfim, da dupla que tiver, né, partindo para a empreitada da adoção. Eu achei que é a mesma de um casal que também decide gestar um filho, né? Assim, tem que partir, é uma decisão igualmente com o mesmo peso de responsabilidade, de entender, né, tudo isso que você trouxe, de que é para sempre e tudo mais. Tem diferença? Você sente mais quando partem para um processo de adoção do que um processo Mônica de quer falar. gestação? Vocês estão me ouvindo? Está meio... Estamos sim. Estamos te ouvindo. Eu queria falar que a Solange aprofundasse um pouco isso, nessa diferença da Olivia. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, eu acho que ela que não deve estar ouvindo então a gente. A questão do luto... Não, eu estou ouvindo agora. Tem uma questão do luto, que eu acho que é um processo que é muito importante, que a gente tem que tocar aqui hoje, que é o luto, de alguma maneira, da criança que vai ser adotada, que de alguma maneira foi entregue à adoção pelos pais, o luto da família biológica e o luto do casal da percepção, que acontece na maioria dos casos, não que às vezes tenham filhos biológicos e decidam ter filhos adotivos, que eu acho que isso já acontece mais, mas é a minoria. Então, o luto do casal de cair a ficha de que eles não vão conseguir ter filhos biológicos. Eu acho que esse é um ponto que eu queria que a Solange falasse um pouquinho. É muito importante isso que você está trazendo, Mônica, porque realmente muitas pessoas buscam a adoção depois de inúmeras perdas, inúmeras tentativas de tratamento, de fertilização, enfim, assim, a adoção é talvez a última chance para exercer a paternidade, a maternidade, né? Então, realmente é muito importante que não chegue de forma impulsiva, que não chegue para substituir um filho perdido, que não chegue na ideia de que vai salvar o casamento, que vai salvar a relação, que vai trazer alegria para aquela família, para aquele casal, porque a gente sabe que a gente não pode idealizar esse filho achando que ele vai ser o salvador da família, que ele vai ser o salvador do casal, porque filho nenhum salva casal nenhum, seja ele biológico, seja ele adotivo. Sim. Então, é muito importante que o casal converse, pense, se for um casal, né, porque a gente estava falando até da adoção solo, amadureça, reflita, porque é o adulto da relação. Né? A criança tem o direito de ser criança. Ela vai fazer malcriação, ela vai desobedecer, ela vai aprontar, vai testar o amor dos pais, ela vai aprontar inúmeras vezes, em inúmeras situações, vai envergonhar a família. Enfim, em alguns momentos, ela vai ter uma reação comum a qualquer criança. Então, se os pais não estiverem bem preparados e estiverem entendendo que essa criança chegou à família de uma forma diferente, né? Mas agora, daqui para frente, é filho igual, com o que der e vier, né? Até a questão da doença, né? Porque na hora de preencher o perfil da criança desejada, existe ali uma pergunta, né? Aceita criança com necessidades especiais? E muitos pais, às vezes, colocam que não aceitam. Ok, não aceitam. Então, mas a gente agora coloca o item assim, olha,
necessidades especiais no momento da indicação. Porque a gente também não tem certificado de garantia para filho nenhum, né? Para criança nenhuma. Muitas vezes a criança nasceu com Apgar 10, com Apgar 9, né? Nasceu super bem, teve um desenvolvimento muito bem, e lá pelos, sei lá, 4, 5 anos apresenta algum tipo de problema, né? Então, quanto menor é a criança... Não é uma relação de consumo, né? Pelo amor de Deus. E a criança não é um objeto, né? A criança é um sujeito, é uma pessoa. Ela, né, apresenta dificuldades, ela pode apresentar, vai trazer muita alegria também, né? Então também a gente não pode dizer só do lado difícil da história, né? Do lado mais complicado. Mas o adulto é que está buscando essa criança, o adulto que está desejando, né, ter um filho, receber uma criança e inseri-lo no lugar de filho na família. Então o adulto tem que ter maturidade para entender que os filhos podem em algum momento adoecer, podem apresentar algum tipo, né, de problema de saúde, enfim, que não vai lá e dizer, olha, me entregaram uma criança e isso, infelizmente, não é uma constante, assim, né? Não é um número muito grande, mas isso já aconteceu, né? De ficar com a criança 3 anos e depois de 3 anos a criança apresentar uma síndrome e dizer, eu coloquei no perfil que eu queria uma criança saudável, né? Uma criança sem problemas de saúde, e essa criança tem esse problema e eu não quero, não tenho condição de ficar. Isso é muito chocante mesmo. Não estabeleceu vínculo nenhum, né, com essa criança. A pessoa que faz isso não inseriu no lugar de filho, né? Porque se é teu filho, por favor, né? Gente, você vai virar o mundo para cuidar dele da melhor forma possível. Então, que lugar é esse que essa criança está inserida? Então, todo esse processo que você me perguntou, né, Olivia, sobre o tempo, né? Então, a Mireza perguntou do tempo do judiciário para o processo de adoção, como é que é? Pois é. Na realidade, essa é uma resposta assim, de $1 milhão, né? Porque ninguém tem essa resposta precisa. Porque o que acontece? São 2 processos distintos. É um processo de habilitação para adoção, quando você vai lá e manifesta o seu desejo de adotar uma criança. Aí são feitas as reuniões nos grupos de apoio à adoção. Atualmente são 4 reuniões, estão sendo feitas virtualmente, né? Por conta da pandemia. Depois de você participar dessas 4 reuniões, você tem as entrevistas com a equipe técnica, que é formada por psicólogos e assistentes sociais, a visita domiciliar e depois, sim, que você recebe um certificado de habilitação. Então, esse tempo de habilitação é um tempo, né? E depois que você é habilitada, você entra no sistema, a pessoa entra no Sistema Nacional de Adoção, que hoje está unificado para o Brasil inteiro, né? Então você entra no sistema e, de acordo com o perfil da criança desejada, você vai estar num lugar nessa fila, né? Porque ainda tem essa coisa da preferência, né, da menina recém-nascida e branca. Então, quem deseja esse perfil vai ficar muito mais tempo na fila. Quem tem um perfil mais aberto para crianças maiores, para grupos de irmãos ou crianças com necessidades especiais, essas pessoas vão demorar menos tempo na fila, né? Então, é uma questão assim, proporcional. Então, existe essa ordem, que é a ordem da sentença de habilitação, e aí a pessoa é inserida no Sistema Nacional de Adoção, e lá são cruzados os dados, né? Porque hoje o sistema é unificado, então tem o dado das crianças que estão disponíveis para serem adotadas e das pessoas que desejam adotar. Então há esse cruzamento de dados, mas esse tempo é um tempo muito variável de acordo com o perfil da criança que você deseja, com a cidade que você mora, né? Porque dificilmente, quer dizer, acho até que é impossível quem deseja um bebê saudável, branco, receber uma criança de outra cidade, de outro estado, né? Porque já dentro da sua comarca, da sua vara da infância,
tem pessoas ali que aceitam esse perfil, né? Então, só é porque é do micro para o macro, né? A criança vai ficar na sua cidade, no seu estado, no seu país, e se não conseguir ninguém nesse país, aí sim que vai para adoção internacional. Então, um bebê recém-nascido, saudável, branco, vai ficar na sua cidade, na sua vara, né? Muito bom eu falar que eu estou falando de uma realidade de Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, capital. Então, claro que em outras cidades, em outros locais, as pessoas têm, assim, apesar da lei ser a mesma, mas tem pequenas diferenças em relação à forma de habilitar e ao processo de adoção. Tá? Pequenas, tá? Solange, dentro do que a Olivia fez a pergunta, não lembro, enfim, que ficou remoendo aqui dentro de mim, e uma coisa muito chocante essa questão, não sei nem se esse é o nome, porque eu fico até assustada em falar, essa questão da devolução, né? Como é que se devolve, né? Não quero, tipo, eu acho que nem aqui no Brasil, nem... Enfim, o objeto você pode devolver para a loja. Se você comprou, você não pode. Você pode trocar por outra coisa, né? Mas você não pode devolver. Como é que isso funciona? Tem um prazo? Tem... Eu achei tão absurdo. Como isso funciona, né? Na realidade, a adoção ela é irrevogável, né? A partir do momento que você adotou essa criança, ela é teu filho para sempre, né? Mas entre a pessoa receber a criança com um termo de guarda, né? Entendi. Tem um tempo, né? Enquanto se faz os estudos, existe um tempo que a gente chama de estágio de convivência, que é um tempo que a equipe técnica, também formada por assistente social e psicólogo, acompanha a entrada e a adaptação dessa criança a essa família, né? Então, nesse tempo, infelizmente, às vezes acontece da pessoa desistir da adoção. A gente entende que é uma devolução, porque quando levou, já levou numa promessa que era uma guarda para fins de adoção. Não era uma guarda como um guardião, ou um padrinho, ou uma tia que está cuidando. Não, era uma guarda para fins de adoção. Você foi habilitada, você estava no sistema, você refletiu, trabalhou todas as questões, né, as peculiaridades dessa filiação adotiva. Então, a gente apostou, né, nessa pessoa que estava preparada para receber essa criança dentro do perfil, porque também né, quando a pessoa recebeu o telefonema, olha, tem uma criança dentro do seu perfil, se a pessoa quiser desistir, ok, né? A gente até deseja que eles sejam os protagonistas dessa família, dessa história, dessa maternidade, dessa paternidade, né? Que se autoavaliem, se repensem e vejam se é isso mesmo que querem. Em algum momento, a qualquer momento, se não quiser, ok, tudo bem, desiste, tchau, né? Pode colocar uma informação no processo que não quer nesse momento. A gente já teve histórias, né, de pessoas que estavam demorando muito, então foram fazer um mestrado fora, ou foram morar fora por um tempo a trabalho. Tiveram um revés qualquer na vida, uma doença. Ou um revés qualquer. Então vai lá e pede uma suspensão do processo por um tempo, e depois, quando voltar, se tiver disponível, vai lá e reabre. Ninguém é obrigado a nada. Agora, só pedimos que esses adultos sejam responsáveis para, na hora que fizer uma promessa para uma criança, uma promessa de família, que apresentar como filho, que apresentar como neto, como sobrinho, como primo, que isso se mantenha, né? Porque já houve uma perda anterior. Quer dizer, é um segundo abandono, né? Falar essa palavra devolução traz até uma leveza que não é correta, porque você não devolve, né? Como se fosse um objeto. Me soou te ouvindo falar isso, que é um segundo abandono. Então, deu um bug aqui, né? Assim, de novo, eu penso, quando a gente planeja um filho, quando a gente está na fase do planejamento, até a concepção, todo mundo pode desistir. Adoeci, perdi meu emprego, vou viajar, vamos deixar para outro momento, aconteceu qualquer coisa, né? O casamento está em crise, não tenho certeza se a gente quer fazer filho. Qualquer coisa, né? Mas aí você adiou o projeto. No momento que você starta o projeto, né, que você coloca ele em prática, você não tem como voltar, né? Você não tem como volta, porque agora eu desisti, então estou grávida, mas na verdade
Então, assim, ou nasceu e estou em dúvida, né? Então, a família biológica. Tá com defeito, né? Não Né? Então, assim, a gostei. família biológica já faz um primeiro abandono. Então, essa devolução, na verdade, é um segundo abandono, dessa vez pela família adotiva. Eu fico imaginando o trauma, né, para essas crianças que foram chamadas de neto, de primo, de irmão, de tio, de filho, e de repente, 3 anos depois, não é mais nada disso, né? Complicado, Olivia, né? eu acho que é até mais grave, sabe? Porque a família biológica, muitas vezes, ela não tem condições, né? Condições emocionais, condições financeiras, ela não tem condição de ficar com aquela criança, né? Então, uma situação de vulnerabilidade, por N razões, ela não tem condição. Mas a pessoa que adota, ela foi lá, ela tirou os documentos, ela abriu um processo, ela teve as reuniões do grupo, teve as entrevistas, tem todo o acolhimento, tem toda a atenção. Ela pode vir buscar ajuda a qualquer momento, mesmo depois da adoção concretizada, né? Pode buscar terapia, pode buscar é muito violento, N apoio. É muito violento, então, né? eu acho que é mais grave, inclusive, né? Porque Sim, houve um concordo. preparo. A gente tem uma pergunta aqui da Silvia. Posso fazer? Boa Claro. tarde. Solange, você pode explicar como acontece a busca ativa? A busca ativa é um projeto que é muito bom no sentido de encontrar famílias para aquelas crianças que estão precisando de famílias e que não tem ninguém no cadastro naquele momento com aquele perfil, né? Então é um grupo de pessoas já habilitadas, coordenado por pessoas que têm, né, que trabalham nesse projeto de busca ativa em parceria com os profissionais das varas da infância. Então esses profissionais falam assim, olha, eu tenho uma criança de 11 anos, um menino que adoraria ter uma família, ele é assim, assado. E aí, será que tem alguém que gostaria de adotar esse menino? Então, é um projeto que busca encontrar famílias para essas crianças que têm um perfil que tem um pouco mais de dificuldade de ter alguém no cadastro para adotá-lo, né? Que não tem ninguém no cadastro no momento para adotar aquela criança. Então, tem um grupo já de pessoas que tem um perfil mais aberto e que circulam essas informações, né? E essa é uma parceria também das varas da infância com algumas pessoas que trabalham de forma voluntária nesse projeto. Aliás, é importante dizer que todo o trabalho dos grupos de apoio à adoção é um trabalho voluntário, tá? Então, hoje a gente tem mais de 200 grupos espalhados pelo Brasil e todos eles que funcionam com profissionais ou com pais ou com pessoas da sociedade civil que trabalham voluntariamente para que essas adoções sejam, né, bem-sucedidas, para a gente poder dizer que são bem-sucedidas. É claro que a gente não quer uma família ideal e nem acredita que existe, né, uma criança ideal para aquela família. Então, são construções de vínculos, são construções de relações que podem se dar com o apoio dos grupos e com o apoio das pessoas, enfim, com a maturidade. Eu estou achando, não sei se tem mais perguntas, eu estou achando tão interessante também as perguntas que não estou querendo interromper. Mas uma questão que eu queria trazer é a questão da família biológica. Quando que deve se contar? Em que momento se fala de adoção para criança? Como é que se lida com essa questão da família biológica? Eu acho que é uma questão importante que eu queria que você falasse um pouquinho, Solange. Então, a Ivone Berbeck tem um livro que é Os Segredos na Família e na Terapia de Família, em que ela fala sobre os segredos na adoção. Então, ela diz que em nenhum momento a gente tem que pensar assim, quando que eu vou contar? Tem que falar desde sempre, tem que ser uma conversa aberta, uma conversa fluida na família, tem que ser um assunto que pode circular a qualquer momento, a qualquer hora, da forma que for possível, na idade da criança, lógico, né? Então, se a criança tiver, a gente tem muita experiência disso, né? Se a criança tiver meses, vai cantando essa história para ela, na hora do banho, na hora da comida, né? Vai contando como se conta uma historinha. Tem
pais, inclusive, que criam historinhas, né, para criança, fazem até esses livrinhos que hoje em dia pode fazer nas gráficas, com a história da criança. Então, esse livro tem que estar junto com os brinquedos, tem que estar junto com os outros livros, fazer um álbum. Agora, no Café com Adoção, teve assim, um boom de pais que fizeram um álbum dessa espera, né? Então, desde o momento que pensaram em adoção, aliás, até antes, né? Porque essa maternidade começa bem antes dessa criança chegar, né? Sim. Então, bem antes, como se conheceram, se foram um casal, né? E da onde surgiu o desejo de ter um filho, e como é que foi, como é que foram as reuniões, eles tiram fotos das reuniões, anotam os temas, colocam um pouquinho dos resumos de como que se sentiram naquela reunião, na outra reunião, como é que foi escutar o depoimento de um outro pai, como é que foi a decisão pela escolha do perfil, como é que foram as entrevistas, a visita domiciliar, e vão contando essa história. E essa história vai ser contada para essa criança, recontada e recontada, desde sempre. Então, não tem assim um momento, qual é o melhor momento para contar? Não tem. É desde o início. A criança chegou, já vai contando, já vai falando, porque até as crianças que chegam mais velhas à família, que já têm, né, memórias de uma história pregressa, né, às vezes de acolhimento institucional ou de família extensa, enfim, ou a própria família, eles muitas vezes acabam, né, tamponando ali aquelas memórias, né, acabam esquecendo. E se esse assunto não for um assunto falado, né, se não for um assunto fluido na família, acaba virando um assunto tabu, né? Porque aí os filhos entendem que os pais não querem falar sobre esse assunto, que esse assunto traz um certo constrangimento, traz dor, né? E aí acabam não falando, né? Não perguntando, e aí os pais pensam assim, ele não perguntou, ele não quer saber, então também não vou falar. Quando ele perguntar, eu falo. E aí fica assim um pacto do silêncio, né? Ele não quer saber, eu também não quero falar, e aí ninguém toca no assunto como se não existisse, né? Mas o assunto está ali, né? Aquela coisa existe. Então, o melhor que tem a se fazer é contar desde sempre, contando como se conta para o filho, como ele chegou, quando ele nasceu, como é que foi. Cada hora tem um assunto, né? E esse assunto vai ficando mais complexo e mais profundo conforme a criança for crescendo. Solange, a gente tem um comentário aqui. Só um pouquinho, Paty, um minutinho. E a questão de perguntar pelo pai biológico, se isso é possível, como é que se dá esse encontro com o pai biológico, quando é possível? Olha, deixa eu só acrescentar aqui, porque o comentário da Flávia é exatamente em cima do que a Mônica está falando. E aí você já responde tudo junto. Ouvi dizer que tem crianças que ficam na esperança eterna de que os pais biológicos irão voltar. Tem o desafio da aceitação das crianças um pouco maiores dos pais adotivos também. Eu acho que também aí entra um preparo dessas crianças pela equipe, né, tanto da vara da infância quanto a equipe da instituição de acolhimento, né, porque precisa ser explicado para essa criança, precisa ser falado para essa criança o que aconteceu com a sua família, por que ela não vai poder continuar na sua família, por que ela está indo para uma outra família, quem é essa outra família, o que pode acontecer. Então, a criança, por menor que ela seja, ela pode escutar, né? Ela pode ouvir, ela pode entender o que está acontecendo com a sua vida, né? É a vida dela, ela é a maior interessada nessa história. Então, muitas vezes também, novamente, a gente pensa que algumas pessoas, claro que nem todos, porque o trabalho dos abrigos, de muitos abrigos, né? Não posso generalizar, mas de muitos abrigos é um trabalho muito respeitoso, é um trabalho muito bonito, mas às vezes acontecem situações assim que as pessoas também cuidam das crianças como objetos, né? Colocam nos abrigos, tiram do abrigo, colocam numa família, colocam, né, num apadrinhamento, numa família acolhedora. Então, muitas vezes essas coisas também acontecem, infelizmente. Então, é preciso falar para a criança o que aconteceu, que ela não tem mais condição de voltar para a sua família de origem, se essa for a situação,
né? E explicar por que está indo para uma outra família, com todo carinho, com todo respeito, e escutar também o que ela tem a dizer, porque muitas vezes também a criança não aceita aquela família porque também idealizou outros pais, né? Então, a gente já teve situação, por exemplo, de um casal homoafetivo que a criança falou, eu queria uma mãe, né? Eu queria muito uma mãe. E aí tudo bem, é respeitado, né? O desejo dela de ter uma mãe. E tem outras famílias outras crianças que vão com 2 pais, com 2 mães, ou com uma pessoa sozinha, enfim. Então a criança também precisa ser ouvida, respeitada, acolhida, explicada, né? Ela precisa saber da sua história, do que aconteceu, ela precisa ter seus direitos também de escolha, né? Preservados. E em relação a essa questão da busca da família de origem, na lei está agora, né, escrito que a partir dos 18 anos, a pessoa, né, porque já não é mais uma criança, né, a pessoa tem o direito de ver o seu processo, de ter acesso ao seu processo, e antes dos 18 anos, se for acompanhada, se os pais permitirem, ou se os pais não permitirem, se o juiz autorizar e se for acompanhada pela equipe técnica, né? Então, esse grupo de filhos que eu coordeno, a maior questão assim, que os filhos trazem é justamente esse conflito, né, entre o desejo de buscar essa família de origem e o medo de magoar os pais, né? Então, de se sentir assim um ingrato, né? Como? E tem uma antropóloga, Cláudia Fonseca, que ela fala que não se trata de buscar biologia, não estão querendo trocar de pais, não estão querendo mudar de família. Na realidade, essas pessoas que desejam encontrar os seus pais de origem, seus pais biológicos, estão atrás da sua biografia. Né? Eles precisam saber o que aconteceu, né? Muitos têm esse conflito, assim, será que eu tenho irmãos? Será que, né, o que aconteceu que eu não pude ficar com a minha família? Será que algum irmão ficou? E às vezes acontece, né, daquele momento ter sido um momento difícil para aquela pessoa, e em outro momento a vida tomou um outro rumo e foi capaz de formar uma outra família e ter outros filhos e dar conta. Então, é um direito, né, dos filhos buscarem suas famílias de origem, e eu acho que emocionalmente é muito importante, né, saber o que aconteceu, de que forma. Fala, Cláudia. Não, Patrícia. Patrícia, desculpa. Solange, em cima disso eu fico pensando se o contrário, como é que seria o contrário? Se os pais biológicos, né, que deram essa criança para adoção, em algum momento resolve querer saber sobre esse filho biológico, eles têm esse direito de ir atrás, porque eu já tive paciente com filhos adotados que é um fantasma na vida deles imaginar que o pai biológico, os pais biológicos em algum momento vão voltar e querer ir atrás dessa criança. Como é que é isso? Eu acho que é muito importante que os pais adotivos não fiquem, né, com essa competição, né, de quem é melhor pai, se vai me abandonar, se vai querer o outro, né, com esse medo, porque essa é a história do seu filho, né? O seu filho Sim. tem 2 pais e 2 mães. Houve um outro, né, nascimento anterior, e foi esse nascimento anterior que proporcionou a possibilidade deles serem pais dessa criança, desse adolescente, enfim, né? Então, isso já é posto desde o início. Então, não tem que ficar com medo, né, de perder o amor do filho, de achar que vai ser trocado pelos pais biológicos, né? Eu acho que não. Agora, se é possível, legalmente não há previsão desses pais biológicos, né? Porque quando as mães biológicas, principalmente as mães, a gente tem que falar a realidade, que são, né, a maioria que são mulheres que aparecem para as audiências, para os estudos, os pais têm até
uma psicóloga paulista que fala das mães abandonadas, né? Que essas mulheres normalmente são mulheres abandonadas pelos seus companheiros, pelas suas famílias, e que aí também muitas vezes abandonam seus filhos, porque elas não tinham como dar conta sozinhas. Uhum. Então, em audiência, é dito a ela, quando elas estão em audiência, né, que as crianças vão mudar de nome, de sobrenome, vão mudar de filiação, e que ela vai perder todos os direitos, vai perder o poder familiar sobre essa criança, né? Porque a adoção só pode se concretizar se essa família já tiver sido destituída do poder familiar. Então, legalmente, assim, não existe nenhuma prerrogativa que dê a ela o direito. Mas a Patrícia, a minha parceira do Café com Adoção, fez a tese dela do mestrado justamente em cima de uma busca de uma mãe biológica que já depois de quase 30 anos, ela buscou a vara querendo saber como é que estava essa filha, né? Como é que estava essa criança que ela entregou em adoção lá. E aí a Patrícia que se comoveu com a história e procurou o processo, e procurou essa família e promoveu o encontro, né? E foi muito bonito, foi muito bonito. As duas se aceitaram, se conheceram, porque não se conheciam, né? Então ela só queria saber se ela estava bem, o que tinha acontecido com ela. Então, muitas vezes, essas mães biológicas se tranquilizam se souberem que os filhos estão bem, né? Que elas querem que... É como se fosse, assim, quase que um conto de fadas, né? Eu já escutei algumas mães biológicas que falaram assim, eu não quero que ele tenha o mesmo destino que eu tive, eu quero que ele tenha uma outra vida, que ele tenha outras oportunidades, que ele tenha uma família que possa dar uma vida melhor para ele que eu não posso dar. Né? Então, muitas vezes a gente olha para essas mulheres com um olhar assim de recriminação, né? Achando que foram mães que abandonaram, e às vezes não, às vezes elas entregaram para que essa criança tenha um destino, né? Melhor, né? Tenha mais possibilidades na vida, né? Tem mais perguntas aí, meninas? Eu estou com várias aqui na minha cabeça, mas estou deixando... Não. Vai Não, você, vai você. Pode fazer. Eu queria trazer a questão das diferenças, porque existem, né? Na verdade, quando a gente tem um bebê, a primeira coisa que fica parece com quem, é filho de quem, é a cara da mãe, só fui barriga, esse filho é filho só do pai. Tem todas essas falas quando a criança vai crescendo, que você vai reconhecendo. Quando, de alguma maneira, e é muito interessante, assim, na minha experiência, que é muito menor do que a sua, que é de consultório, a criança vai ficando parecida mesmo, né, com a família, vai se identificando, porque você vai crescendo ali e vai incorporando. Mas, na hora que muitas vezes você adota, às vezes a criança é de uma outra raça, de outro biotipo muito diferente do seu. Como é que acontecem essas diferenças dentro das famílias que adotam? Onde você vê? Não, eu penso assim que quem está disponível para adotar uma criança, para inserir na sua família um filho que chegou através da adoção, está ciente de que esse filho não vai ter a sua carga genética. Né? O Sávio, do Quintal de Ana, ele tem uma fala que ele fala assim, ele tem o DNA da alma. Tem o DNA da alma, então talvez por isso fique até parecido com os trejeitos, fique parecido com a forma de andar, com a forma de falar, mas claro que a carga genética, isso inclusive é uma coisa que incomoda muito aos pais, né? Porque a cada consulta de pediatra, a cada consulta do alergista, a cada momento é perguntado, e como é que foi o parto? E como é que foi? Amamentou ou não amamentou? A entrada na escola, tem muitas essas perguntas, né? Amamentou,
e com quantos anos andou, com quantos anos falou, e como é que foi isso. Então, muitas vezes, as pessoas não têm esses dados, né? Não têm a história pregressa da saúde da família. Então, isso causa assim, um certo incômodo para muitos pais. Para alguns outros, falam, olha, ele é adotado, nós não sabemos nada e a gente vai lidar daqui para frente. Enfim, então cada um também vai lidar, né, com a adoção da forma que né? Da forma que se apresenta, porque não tem mesmo, né? E tem pessoas que aceitam crianças com uma cor completamente, né, diferente da família, e isso ok, e vão viver, né? Eu tenho, inclusive, a minha parceira que escreveu o livro comigo, a Ana Amélia Macedo, que ela também adotou crianças de uma cor diferente. E ela fala, eu vou lidar com isso. E hoje, inclusive, eu faço parte, né, de uma luta antirracista, porque não adianta você não ser, né, racista, você tem que lutar contra o racismo. Então ela faz, apesar dela ser branca, ela faz parte desse, ser considerada branca, porque eu acho que ninguém é mesmo, né? Eu queria falar assim, eu não entendo, mas eu só queria compartilhar um sentimento assim de eu entendo até as razões, né, de você ir lá preencher preferência, né, de idade ou de sexo, cor, mas sei lá, tem alguma coisa em mim acha isso um pouco imoral, não sei se é certo dizer isso, mas eu acho assim complicado. Tudo bem, você quando vai ter um filho, você não escolhe o sexo, você não escolhe em que condições ele vem, né? O máximo você vai escolher qual é o seu parceiro, mas eu acho tão estranho isso. Assim, não sei. Eu também, Olivia, bateu do mesmo, sabe, eu acho do tão mesmo estranho. jeito, eu já ouvi vários. Esse realmente é um momento muito difícil para os candidatos à paz, né? Eles falam assim que é como se eles estivessem escolhendo assim alguma coisa tipo com molho ou sem molho, né? Com pepino ou sem pepino, então como se fosse uma coisa muito muito concreta, né? Mas por outro lado também a gente tem que dar uma certa possibilidade para que as pessoas não fiquem com a criança como se fosse assim, uma obrigação, né? Um prêmio de consolação, como se vou aceitar porque é a única forma. Para evitar uma rejeição, Solange? Para minimizar a chance de rejeição? Seria isso? Eu acho que também, né? Isso, e para poder também mostrar a diferença. Eu acho que essa também é a grande diferença da filiação biológica para a filiação adotiva, né? A filiação biológica, você sabe que no máximo em 9 meses essa criança vai chegar e vai chegar com horas de nascida, né? E do jeito pronto, que for, né? e do sexo e do jeito que for. E se tiver com né? síndrome, com doença, vai chegar do mesmo jeito, né? Claro, pois é. E na adoção, eu acho que isso realmente marca essa diferença, né? E também, eu acho que para os técnicos do judiciário, que tem que fazer a indicação, né, não fica aquela coisa, ligar para a pessoa, não, tem 10 anos, então não quero. Então, tá, é menina? Não, eu quero um menino. Então, sabe, facilita um pouco esse cruzamento de dados também. Pois esse trabalho não foi construído à toa, né? E nem foi construído do dia para a noite. Isso vem sendo uma construção, mas é claro que a gente está sempre pensando e repensando e tentando melhorar, né? Solange, eu queria fazer um comentário em cima da questão da Olivia, que eu fiquei pensando, assim, deve ser um processo muito difícil. Deve ser um processo muito difícil. Você lidar com o fato de você não poder gerar filhos, com o fato de você não poder, de alguma maneira, ter o seu DNA, como é que você vai ver? Não deve ser um processo fácil, ligado a uma frustração com você mesma ou com o seu parceiro. Então, eu fico imaginando que essa questão da escolha, que fica parecendo uma coisa meio pouco ética, como você falou, meio imoral no sentido,
talvez seja uma busca de você se encontrar um pouco também naquela criança. Você precisa se identificar de alguma maneira. Como é que você vai viver esse processo de identificação, né? Como é que você imagina esse bebê? É claro que na hora que nasce, mesmo biológico, você tem que adotar aquela criança, você tem que incorporar. Mas o processo de adoção é mais complexo. Então, assim, eu não seria assim, não estranharia tanto esse processo como alguma coisa imoral, porque é um processo que deve ser muito complexo para você viver todo esse luto, incorporar essa nova criança que vai chegar na sua casa e que vai fazer parte da sua vida, para o resto dela, né? Então, eu só pensei nisso na hora que eu ouvi a sua fala, eu entendo e acho que faz sentido por um lado, mas por outro também, eu meio que tenho uma compreensão para as pessoas que ficam buscando identificação para poder ter a garantia de que vai conseguir se vincular. Entendi, interessante. Bom, a gente vai precisar fechar. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer da Mireza. Mas antes disso, eu só queria, só em cima disso que foi falado, Solange, fazer uma pergunta. Nesse formulário, existe, enfim, ao final, alguma coisa do tipo indiferente? Tipo, para mim é indiferente a idade, a cor, o sexo, ou sempre a pessoa... Existe, então, tem isso, é né? indiferente. Se a pessoa quiser... Menino ou menina, né? Independente. Agora, a idade não. A idade você tem que colocar, então, por exemplo, de 0 a 10, ou de 0 a 15, ou de 0 a 18, né? 18 é o máximo. Então, pela vara da infância. Então, tem que ter um número, pelo menos, mas pode se colocar, né? Tá. E se aceita irmãos, também tem que dizer o grupo de irmãos, se 2, 3, 4, ou também se está aberta qualquer grupo de irmãos. Não vai dar tempo da gente falar, mas sobre grupo de irmãos, seria tão interessante falar sobre adoção compartilhada, né? Que hoje é possível, também. Né? Que é quando mais uma possível. Família adota os irmãos, o né? grupo grande de irmãos, sim. E aí se comprometem a manter os vínculos, né? Fraternos. Sim, tá. Tem muita coisa para se falar sobre adoção. Muito, uma hora e pouco. A gente vai ter que terminar a nossa live. Vamos só responder essa pergunta, Solange, da Mireza, para a gente fechar, porque senão cai e a gente não consegue salvar a nossa live. Então vai rápido. Quando a criança é adotada na idade escolar, existe alguma forma de dizer como ela deve lidar com as outras crianças a respeito dela ser adotada? Olha, cada pai, cada mãe vai, né, conversar com seu filho, e dependendo da escola. Agora, é muito importante que se fale na escola que essa criança é adotada, né? E que a criança também possa contar para quem ela desejar. Eu acho que isso também tem que ter um respeito para que esse rótulo, né, fui adotada, não fique apresentando essa pessoa antes dela mesmo se apresentar de qualquer lugar que ela queira se apresentar, né? Normalizar, então, isso né, a adoção, né? Pois é. Por que ela vai ter que logo chegar e dizer: oi, bom dia, eu fui adotada? Sou adotada. Pra quê? Meu nome é Olivia, eu sou adotada. Pois ninguém fala, eu sou filha biológica, ou meu pai morreu, ou meus pais se separaram. Né? Você se apresenta e para quem você tem mais intimidade, de uma forma, né, mais íntima ali, num papo mais amigável, vai poder falar para quem ela quiser, né? Acho que não cabe aos pais também decidirem isso pela criança, né? Perfeito. Solange, foi um prazer, adorei te conhecer. Acho que eu também, adorei te conhecer, adorei conhecer vocês. Aliás, conhecer não, porque a Olivia eu já conheço bastante, Mônica de longa data. Adorei estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito importante. Muito obrigada. Porque a gente tem que continuar e é muito importante trazer luz para a questão da adoção e para a gente falar aí, né? Muito legal, muito obrigada. É um assunto nobre, obrigada né? a vocês. Eu acho que tem que ter tratado dessa forma. Tchau, gente. Obrigada a vocês. Obrigada, já estou aceitando. Obrigada. Até breve. Beijo. E quem gostou, curte, segue a gente
E toda quinta-feira a gente está aqui, na hora do almoço. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.